Continuamos entrevistando Wilson Despot, autor de Filhos da Dor, um livro que trata de dependência química. O Wilson, além de autor do livro, é ex-delegado, secretário em Birigui, entre muitas outras coisas, palestrante, né, Wilson? Ô Wilson, vamos começar por um bate-bola, falando umas coisinhas para ficar um pouco mais leve. Depois a gente volta ao assunto pesado, tá? Okay, eu pedi para você estudar umas palavrinhas. O que você considera gostoso? Gostoso, Arthur, eu vejo que é sentir-se que nós estamos no controle da vida. Mas isso, então, nunca é gostoso, porque a gente não tem controle da vida, tem? Há situações em que as coisas nos parece estar sob controle. Já é algo, já nos alegra um pouco. E o que é desagradável? Desagradável, muito desagradável, fazer intervenções nas pessoas que você trabalha com elas para corrigir alguma coisa. Eu tenho essa dificuldade. Uma qualidade sua? Coragem. Eu me sinto muito corajoso para fazer as coisas e desafios. Arrependimento? De não aproveitar melhor o tempo. Tem trabalhado nisso? Luto para trabalhar. Sonho a realizar, que você ainda quer realizar? Seria ampliar a ajuda às pessoas com problemas de drogas. Eu me lembro de você ter dito também que conseguir resultados mais rápidos. Você é doido para conseguir resultado mais rápido, é isso mesmo? Exato. E um sonho realizado? Sonho realizado, olha, ver os filhos em boas faculdades, que aconteceu este ano, é uma alegria muito grande, muito grande. Um livro que você recomenda sem ser o seu livro? Paulo Estevão, que é uma saga do apóstolo Paulo, ditado por Emmanuel Chico Xavier. É uma história muito fantástica. Falando em Chico Xavier, eu ouvi dizer que você o frequentou algumas vezes, foi isso mesmo? Tive algumas oportunidades de conversar com o Chico na residência dele, em Uberaba, quando nós conversávamos a respeito de o porquê da violência, na criança, das drogas tão cedo, né? Ele falou alguma coisa de pão com manteiga. Foi exatamente, quando eu indaguei a ele, Chico, por que você reputa que é isso? Reputa o quê? As drogas e a violência no adolescente, na pré-adolescência. Ele disse daquele jeitinho tranquilo dele, olha, é o seguinte, enquanto nós tínhamos somente o pão, estava tudo bem, mas depois que inventaram a manteiga, começou essa grande confusão. Né? Aí ele veio explicando, falou, olha, é o seguinte, fico muito penalizado quando eu vejo uma criança vestida como adulta. Isso aí inibe o ciclo de progresso, de evolução psicológica, a encurtamento desses processos, e isso gera conflito no futuro. Tem alguma parte do seu livro que foi usada em um filme? Exatamente. Tem um capítulo que fala como sair da dependência de drogas, do livro Filhos da Dor, que foi aproveitado pela equipe que organizou o filme. Porque depois, qual filme? Mães de Chico Xavier. Então o repórter Saulo Gomes, ele lançou um livro com esse título e incluiu um capítulo do nosso livro lá. Voltando então agora à dependência química, as pessoas demoram para perceber que precisam de ajuda? Elas demoram porque elas imaginam que estão no controle da dependência, em termos de dosagem e tudo mais. E é também aquilo que tem sido responsável pelas overdoses. O indivíduo vai perdendo a sua resistência orgânica, a sua resistência imunológica e vai sempre consumindo a mesma quantidade. De repente ele pode ter uma overdose em razão disso. Não, ele vai consumindo, ele vai aumentando a quantidade que consome? Às vezes nem aumenta a quantidade, mas ele cai a resistência dele. Então, se ele mantiver, ele já corre o risco de ter overdose? Isso tem acontecido muito. Eu nunca soube disso. Exatamente. Isso acontece muito. Quem viaja para a região de fronteira, onde a cocaína lá, ela não tem tanta impureza. Sei. Tá? E elas vão consumir as gramas que sempre, a quantidade que lhe é de hábito. Sim, não, mas aí na realidade ele está consumindo mais droga, porque ela é mais pura, né? Exato, mas ele não sabe que é pura, ele bem. vai consumir uma droga e tal. O que deve fazer quem é dependente químico e quer ajuda? O cara já sabe que ele é dependente química e sabe que ele quer ajuda.
Ele precisa reconhecer que sozinho ele não está conseguindo. E que aquela justificativa, não sou viciado, paro quando quero, é uma expressão muito recorrente das pessoas nesse sentido. Elas não estão convencidas ainda de que não estão conseguindo. E o convencimento maior é ver o que está acontecendo ao seu redor, que é o encolhimento da sua vida social, o retraimento, a perda de pessoas, perda de afetos, de trabalho, de escola, tudo Vamos dar isso. o telefone da Ave Cristo, já que você disse que em 4 semanas uma pessoa que precisa poderá ser acolhida pela Ave Cristo, né, depois de passar pelas entrevistas. Fala o telefone e o site, a gente pede para colocar na tela. Ah, certo. O site é avecristo.com.br e o telefone é 3642-3001. Tem que discar 18 porque é Birigui, né? Exato. É isso. Exato. O que devem fazer pais que desconfiam que seu filho consome drogas? Se aproximar mais do filho, se aproximar mais porque há uma situação, Arthur, de que pela nossa cultura contemporânea, nós estamos nos tornando muito, em pais, entre aspas, fornecedores. Acreditamos que oferecer coisas e tudo isso, isso é o suficiente. Nós temos que ter uma relação mais próxima, afetivamente, emocionalmente. Estar mais junto dos nossos filhos. A questão da comunicação, eles estão muito conectados, né, com o mundo virtual, então nós não estamos conversando tanto quanto é preciso conversar. Você fala que as pessoas que não consomem drogas também precisam estar atentas para não passar a consumi-las, ou não cair, vamos falar assim, não cair em tentação. Como é que uma pessoa que não consome droga, o que é que uma pessoa que não consome droga deve fazer para continuar longe delas? Foi bom você fazer essa referência. Eu conheço executivos que se aposentaram, tiveram uma carreira exitosa, né? E passaram a usar crack depois de aposentados. Ainda exatamente. Então, o que ocorre? Ainda nós retomamos aquela questão da harmonia interior, da paz interior. E fazer uma revisão do que realmente é prazeroso e o que é felicidade. Porque não adianta a gente arrumar um conceito de felicidade, mas nós podemos dizer que felicidade é aquilo que se aproxima do que gera paz interior. Algo que possa ser muito prazeroso, mas ele gera tormenta e mais desejo de repetir a experiência, e essa experiência máxima pode chegar na morte, porque Freud disse, o prazer máximo é a morte. Não é? Então, e aí? Então, isso não pode ser felicidade. Então, felicidade tem que gerar paz interior. Falando em morte, me lembra de que você é espírita e você acredita que muitos dos nossos conflitos estão ligados à reencarnação, né? Sem a possibilidade de reencarnação para o espírita ou ressurreição para o católico, para o evangélico, dá para se falar em justiça cósmica, em Deus? Arthur, eu não acredito em reencarnação. Não? Eu tenho certeza. Você tem certeza? Eu tenho certeza, porque eu vejo que a psicanálise de Deus, tanto como é que chama? Os dons inatos que a pessoa tem, sabe? Para a arte, para a ciência, para a educação, e também os seus conflitos advêm de algo anterior. Então, aí aquilo que o Freud identifica como inconsciente, nós identificamos como arquivos da alma que emerge para a nossa consciência. E aquilo que não foi bem resolvido no ontem continua hoje emocionalmente, porque alguém vai dizer, mas eu não lembro do passado, nem precisa, baste prestar atenção nas emoções, nos desejos, nas vontades, que vai falar um pouquinho de nós, do que fomos. Mas eu quero voltar à minha pergunta já. Então, suponhamos que alguém te provasse que não existe reencarnação. Neste caso, sem reencarnação, não há que se falar em justiça cósmica em Deus. Exato, porque na verdade é o seguinte, tudo no universo, ele tende à reciclagem, a recomeço, né? Viu, só que eu estou tentando extrair de você é assim. Não é possível, não é possível, bom. não é possível. Haver justiça cósmica. O que é que o leitor pode encontrar aqui no seu livro, Filhos da Dor? E eu quero que você me dê um exemplo de fracasso e um de sucesso que podemos encontrar no livro. Olha, o livro, ele é relato de casos, e dentro disso nós fizemos os comentários de êxitos, de sucesso, de maneira de tratar, etc. Um caso de fracasso foi um jovem que passou pela instituição
E ele ficou lá um tempo muito grande, 8 meses, e era uma pessoa muito inteligente, analista de sistema, e era de São Paulo, esse jovem aí. E durante esse afastamento ele teve o auxílio doença, ele foi guardando esse dinheiro. Quando ele saiu da instituição, ele não voltou para casa. A mãe disse que ele estaria com riscos de ser perseguido pelo narcotráfico. Ficou na região. Daí, com tanto dinheiro, ele acabou usando droga, e ele teve uma overdose no hotel da nossa região. E isso foi muito triste, claro, obviamente. E nós ficamos tristes porque alguém, como eu disse, inteligente, com capacidade de vencer, e por conta de ter muito dinheiro na mão e não poder ser recebido pela família naquele momento, ele acabou se enveredando pelas drogas e encontrou aí essa overdose. E um exemplo de sucesso? Nós temos vários exemplos de sucesso. De um jovem que não acreditava em Deus. Ele tinha um discurso que ele não acreditava em Deus. Sim. Ele usava publicidade, ele era publicitário e fazia esse discurso inflamado, inclusive na universidade. Lá ele pediu que ele tivesse uma experiência emocional. E aconteceu algo com ele, que ele relatou de maneira muito sintética, e ele passou a acreditar em Deus. E ele saiu de lá e ele fez inscrições no mundo publicitário, foi premiado pela empresa Coca-Cola, sabe? Olha. Aí ele se casou, tem filhos, e outras tantas pessoas que a gente encontra no trabalho, Arthur, aqui na região, que a gente nem se lembra mais. E aí, olha, doutor Wilson, tal, é muito legal isso aí. Wilson, você faz palestras e seminários baseados na sua experiência. Já disse que é vaidoso, narcisista, né? Como todos nós. Não sei se você faz uma diferença entre ser vaidoso e ser narcisista, mas eu quero saber como é que ficou sua vaidade quando te levaram para Nova York para fazer palestras e seminários. Olha, eu fiquei assustado porque eu sou da roça, viu? Eu sou da roça, eu não falo inglês, né? E foi uma experiência incrível. Eu encontrei grupos de brasileiros, de hispânicos, que estavam interessados na metodologia da comunidade terapêutica, da Ave Cristo. E foi uma experiência muito incrível, de uma receptividade maravilhosa, foi uma experiência boa. O livro está sendo traduzido para o inglês? Exato, tem uma psicóloga fazendo a tradução, e eu vou ser sincero, fiquei com medo, né, claro, né? Ficou com medo, mas ficou feliz, né? Fiquei feliz, mas olha, eu tenho coragem, você entendeu? Coragem. Para terminar, o que é que você ainda quer da vida? Olha, sinceramente, eu quero viver muito. Eu gostaria de viver muito, sabe? Ter longevidade, eu sonho com isso. Admiro muitas pessoas que chegaram aos 80 anos trabalhando, dinâmica e interligada na vida social. Eu acho isso fantástico. Então, chegar trabalhando até os 80 anos, bom para você. Eu acho que isso é muito digno, sabe? Eu acho isso muito digno, muito, muito bonito. Foi um prazer entrevistar o ex-delegado e multifunções, Wilson. Até o próximo Questão de Opinião.